Olá pessoal. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamonir Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou construtor da teoria econômica quântica, né? A teoria que está provando para o mundo como está compreendendo os fundamentos da economia de forma equivocada, principalmente a relação juro e inflação. Como eu cheguei a essa conclusão, simplesmente eu aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, né, que a oferta que induz a ação humana de atração econômica e de repulsão econômica. Quais são as equações do movimento que descreve a atração e repulsão? A lei da gravidade de Isaac Newton, força elétrica ou lei de Coulomb, proporção de Galileu, corpo em queda livre. Ou seja, esse gráfico aqui, que é essa função 1 sobre x ao quadrado. E, portanto, esse gráfico está revelando para o mundo a forma correta de você entender os fundamentos de economia, entender os efeitos da economia. Outra coisa importante da teoria econômica quântica foi ter encontrado o tamanho do espectro econômico que vai de 2 a 6%. Né? Eu usei essa equação de Heisenberg, lá da física atômica, que ela tem a função de encontrar o espectro da luz, e eu usei ela para encontrar o espectro econômico. Então você precisa digitar aqui no YouTube Leverson Costa, que vai linkar uma série de vídeos eu fazendo essas explicações. E outro lado da teoria econômica quântica, eu vou passar para cá, pessoal, eu vou passar para cá, é também ter encontrado o tamanho, o espectro econômico de 2 a 6% e, portanto, a mediana, que é a mediana de 4%. Existe, portanto, uma única mediana de 4%. O que é uma mediana? Uma tendência central. Mas qual o significado de meta de inflação? É uma tendência central. Portanto, existe uma única meta de inflação de 4% de fato. Então, esse é o grande segredo da economia. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é novamente analisando os dados de 2021, lá do Banco Central. Eu estou entrando lá no Banco Central, estou analisando, tirando a taxa Selic média. Eu entro lá no Banco Central e vejo toda a taxa Selic de cada ata do Copom e faço a média delas. Para 2021, essa taxa Selic é de 5,12, a taxa Selic média foi de 5,12, porque eu entrei lá dentro do Banco Central e são 8 atas do Copom e tirei a média delas, deu 5,12. A meta de inflação estabelecida para o ano de 2021 foi de 3,75%. E a variação do IPCA foi de 10,6%. É aqui que está o detalhe, aqui que eu vou mostrar um detalhe sensacional, que confirma novamente o que a teoria econômica quântica está dizendo. Então a economia é uma única variável, a variável da ação humana. Então, economia não é uma ciência social, ela é uma ciência exata. A teoria econômica quântica está provando isso. Né? Então, e ela está sendo precisa mesmo. Então vocês precisam ver os meus vídeos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Então você vê como que ela é precisa, a teoria econômica quântica. Ela é precisa de fato. Mas ela te dá realmente as informações corretas do sistema, como que você entende os efeitos da economia. Então você vê que 2018, 2019, 2020 bateu em cima, bate em cima. Eu acho que eu errei alguma coisa lá, que a quantidade de atas do Copom, eu acho que eu calculei 8 atas do Copom, tirei a média de 8 atas do Copom em cada ano. Eu acho que o outro eu só fiz a média de 7. Então, mas enfim, só qualquer coisa, só fazer essa correção e olhar para essa análise que eu fiz nos vídeos anteriores. Pode ser eu tiver errado lá a taxa Selic média, que eu posso ter errado a taxa Selic média, que são 8, agora que eu estou vendo, são 8 atas do Copom. Então eu tenho que dividir por 8, né? A média da taxa Selic média tem que ser por 8, dividido por 8 atas do Copom. Mas beleza, os resultados estão sendo corretos. Está em cima mesmo. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar novamente isso para vocês. Então, sempre é bom pautar aqui conceitos fundamentais. Qual é o conceito fundamental da economia? Que toda economia forte tem uma baixa taxa de juro e uma moeda forte. Bom, mas uma baixa taxa de juro, ela potencializa uma alta inflação.
variação. Portanto, quer dizer que é numa alta inflação que a moeda é forte. Mas é justamente o que esse gráfico da teoria econômica quântica está dizendo. Ele está falando que em alta inflação, já no limite superior da economia de 6%, a desinflação é baixa. Significa que nesse ponto de alta inflação, que é uma desinflação baixa, a moeda é mais forte, que não tem variação do preço, porque a desinflação é praticamente zero. Ela é nula, ela é baixa. E ele fala que quando você aumenta a taxa de juro para diminuir a inflação, você potencializa uma desinflação alta e, portanto, você potencializa uma variação do IPCA para cima. É que não quer a economia, de fato. Entendeu? Então, é precisa a teoria econômica quântica. Ela não tem como errar. Ela é precisa. É sensacional. Então, a economia, diz daqui é economia, ó. Aqui é 6, aqui é 2. De 6 para 2, movimento acelerado. Olhando ali no centro do gráfico. E de 2 para 6 é desacelerado. Olhar no centro do gráfico. Galileu. Corpo em queda livre, proporção de Galileu. Então, vamos analisar esse número 2021 que eu tirei lá dos dados do Banco Central do Brasil. Olha que precisão, gente. Que sensacional. Daqui é originalidade. Então, o governo, a taxa Selic média para o ano de 2021 foi de 5,12. E eles determinaram a meta de inflação de 3,75. Ou seja, já abaixo de 4%, que é a única meta de inflação. Que eu falo, ó, uma meta de inflação, ela tem que ser no mínimo 4%. Se você escolhe uma meta de inflação acima de 4%, beleza, porque você está jogando a economia para a sua região de estabilidade. Mas quando você escolhe uma meta de inflação abaixo de 4%, você está levando a economia para uma alta desinflação. Não é bom. Beleza, então eles escolheram a meta de inflação de 3,75, já não é boa, porque está abaixo de 4%, então eles já estão potencializando uma alta desinflação. E você vê que eu vou provar isso daqui, na luz da teoria econômica quântica. E, portanto, a variação do IPCA foi de 10,06. Absurdo. Mas vamos analisar esses dados aqui para você ver como que basta saber ler esse gráfico, ele é preciso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou determinar uma nova meta de inflação a partir da taxa Selic média, porque eu vou usar essa equação aqui, ó, essa equação, ou seja, essa mesma equação. O Banco Central faz o papel da taxa Selic e o X faz o papel da meta de inflação. Então, eu vou usar essa equação aqui. Esse daqui é o vetor de onda da mecânica quântica, da física quântica, que ele tem a função de guardar as informações do sistema. Bom, mas o Banco Central tem a função o quê? De guardar as informações da economia do Brasil. Por isso que eu considero o vetor de onda da mecânica quântica. Então, o que eu vou fazer? Essa taxa Selic média, ela é de 5,12. Lá das atas do Copom. São 8 atas do Copom de 2021 e eu tirei a média, deu 5,12. A média da Selic do ano 2021. Daí eu quero encontrar a nova meta de inflação a partir da taxa Selic média. Fazendo essa conta, a nova meta de inflação é de 4,4%. De 4,4%. Era para ter escolhido essa meta de inflação, só que eles escolheram essa meta de inflação que está abaixo de 4%. Beleza, correto. Mas o IPCA foi de 10,06, muito grande, né? Se você olhar nesse cálculo, você pode dizer que a taxa Selic média, para uma taxa Selic média de 5,12, você teria uma meta de inflação de 4,4, ou seja, você ia jogar a economia para a sua região de alta estabilidade econômica. Mas eles escolheram de 3,75%, mas você vê que está ali, vamos dizer assim, próximo. De 3,75 para 4,4 está mais ou menos próximo, vamos dizer assim. Mas não é o ideal. Beleza. Agora, o que você vai ver, Lécio, mas por que teve uma forte variação do IPCA? Se a meta de inflação foi 3,75, muito próxima da nova meta de inflação
que você calculou a partir da taxa Selic média do ano de 2021. Mas aí tem um detalhe que eu fui analisar. O ano de 2021, ele começou com a taxa Selic de 2%. E terminou o ano de 2021 com a taxa Selic de 9,25%. Então, foi um golpe muito forte na taxa Selic. Então, ele fez esse movimento. Aqui é 6, aqui é 2. Então, fez esse movimento, o corpo em queda livre. Ele levou a economia, um movimento acelerado. Em um ano, a taxa Selic que estava de 2% foi para 9,75%. Então, ela cresceu de uma forma muito grande, de uma forma acelerada. Então, ele fez isso com a economia. Quando ele faz isso com a economia, você leva a economia para uma região de alta instabilidade econômica, uma alta desinflação. Porque se você pegar, por exemplo, vamos pegar essa diferença de 7,25, 1 dividido 7,25, não é à toa que se você pegar, olha que coisa interessante, se eu pego essa diferença de 2 até 9,25, tem uma diferença de 7,25. E eu quero calcular a meta de inflação para essa variação de 7,25. Aí eu quero calcular qual é a nova meta de inflação para essa taxa Selic de 7,25, que é a variação de 2 até 9,25. Sabe qual é a nova meta de inflação? 3,71, ou seja, muito próximo dessa. Muito próximo dessa. Faz aí. O início, daqui que é interessante, é importante essa análise desse gráfico. No início do ano 2021, a taxa Selic estava de 2%, e ela terminou o ano com 9,25%. Então houve um golpe muito forte da taxa Selic. Ela cresceu de forma acelerada, de 6 para 2. Ela fez esse movimento aqui, ela fez esse movimento. Aí agora, só que eu quero calcular qual é a meta de inflação, a nova meta de inflação dessa diferença de 9,25 menos 2, que dá 7,25. Então essa nova meta de inflação, usando essa equação, vai ser de 3,71. Veja que está próximo da meta de inflação que o governo estabeleceu. Veja como que a teoria econômica quântica ela é precisa, só para você ver, tanto que é poderosa. Mas, sensacional, né? Agora, o que você tem que ver, por que essa variação muito grande do IPCA? Justamente por isso, que ela estava baixa, muito baixa, a taxa Selic no início de 2021, e ela terminou o ano lá em cima. Então houve um golpe muito forte na economia. Tipo um corpo em queda livre, ela destruiu a economia. E, portanto, ela teve uma variação muito grande no preço. Porque ele fez esse movimento acelerado. Ó. Então, quando ele acelera, estava aqui, ó, taxa Selic baixa, de 6%, 2%, né? A taxa Selic de 2%. Então, quando ele faz de 2%, uma taxa Selic de 2% equivale a uma alta inflação. Só que eles fizeram de 2% para 9,25%, que é 3%. Ela fez isso. Quando ele fez isso, é como que ele está destruindo a economia. Então houve um golpe muito forte na variação do preço. Levou a economia para uma região de alta desinflação e por isso que o efeito está aqui, na alta variação do IPCA. Porque ela estava baixa a taxa Selic e foi lá para cima. Né? E, portanto, essa variação de 2% da taxa Selic para uma alta taxa Selic no final do ano de 2021, você levou a economia para a sua região de maior desinflação. Por isso que o golpe é em cima da variação do IPCA, que o IPCA mede a variação do preço. Então, é realmente por isso. Só para você ver. Então, não tem como errar. Não, você vê que a teoria econômica quântica ela é precisa. E quando você faz a diferença 2% no início de 2021, que era 2% a taxa Selic, menos no final do ano de 2021, que foi 9,25%, e essa diferença dá 7,25%, eu calculando usando essa equação, eu vou ter uma nova meta de inflação de 3,71%, que é justamente a meta de inflação que eles determinaram
para esse ano de 3,75 em cima. Mas você vê que quando eles deram um golpe muito forte para cima da taxa de Selic, é quando eles fazem isso daqui, destrói a economia. Pá, o efeito é em cima do preço. Pá, houve uma variação muito grande. Aí no ano de 2022, posterior, essa taxa de juro, ela não variou mais. Ela foi para cima, ela variou para cima, mas de uma forma mais cadenciada. E aí você viu que tem uma variação do IPCA menor. Então prova novamente que quando você reduz a inflação, meu amigo, e aumenta a taxa de juros, você vai destruir a economia. Você vai potencializar uma alta desinflação, que é uma variação do preço ou a variação do IPCA para cima. Não tem como errar. E por isso que ele prova, quanto mais você aumenta a taxa de juros e diminui a inflação, maior é a variação do IPCA. Então não tem como errar. O gráfico está provando de forma fidedigna, de forma exata, os cálculos que estão no Banco Central. Agora eu estou cruzando os dados do Banco Central com esse gráfico. Meu Deus do céu, é preciso trem, não tem como errar. Por isso que eu falo que esse gráfico, isso daqui é por originalidade. Esse gráfico é o próprio gráfico do Banco Central. Então o próprio Banco Central. Quando eu disse que esse gráfico é o próprio Banco Central, você vê que eu estou provando que realmente é o próprio Banco Central. Eu estou provando que é o próprio Banco Central. Que coisa linda, né? Só pra você ver. Por isso que eu falei, o Brasil, quando eu falo, o Federal Reserve, ele não pode mais conduzir a economia mundial. Porque o santo grau da economia, que está explicando tudo, nasceu no Brasil, a teoria econômica quântica. Então, o Banco Central do Brasil, ele precisa se preparar para conduzir a economia mundial. Porque todo mundo é o Federal Reserve. Eu falei, cara, não é o Federal Reserve, é o Banco Central do Brasil. Porque veja a precisão do trem, cara. Eu estou cruzando as informações do Banco Central, cruzando aqui, eu falei, meu Deus do céu, é preciso, é em cima, é exato. Então somos nós que temos já liderar o processo econômico do mundo, liderar a economia global de agora. A gente não, como está na Rosa Cruz, eu sou Rosa Cruz, desculpa aqui, o Rosa Cruz fala, como é que ele fala? Fala assim, em todas as monografias, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então a gente não pode esperar, a história é nossa. Por isso que eu estou dizendo, por isso que o capitalismo financista ele cai, porque eu estou provando o trem exato. Pá! E esse gráfico, né, a teoria econômica quântica, ela está potencializando o capital industrial. Então, igual para o Brasil não vai ser uma potência mundial se a economia nossa não potencializar o capitalismo industrial e portanto, é potencializar o povo, né? Ter uma política industrial, uma política econômica que favoreça o povo da sua forma mais ampla possível, para o Brasil de fato ser uma potência mundial. Porque, como está, nós não estamos favorecendo o povo no sentido mais amplo, mas sim só uma elite. Isso não é bom para o Brasil, isso não faz o Brasil ser uma potência mundial. Então, que coisa linda, né, gente? Olha que coisa fantástica. Que coisa fantástica, né? Tá vendo que coisa poderosa? Só para você ver. Que análise poderosa, original, pura originalidade. Obrigado, pessoal.